cerebral e etc. É uma estrutura que foi criada nos mamíferos. A sua serpente não fica com saudade de você. É quando ela abana o rabinho, ela está querendo te comer. Ela não sente essa falta de você. O seu cachorro sente falta de você. O seu gato sente falta de você. Porque eles são mamíferos. Eles já têm esse segundo cérebro, que é o chamado neomamífero, ou cérebro emocional, onde está armazenada a inteligência emocional. E nós temos o terceiro cérebro, que é o neocórtex, que é onde está o pensamento, onde está o comportamento, onde está a consciência, principalmente na área pré-frontal. Nós resumimos nós mesmos aqui. Sou eu aqui, você é aí, nessa área pré-frontal. Por azar nosso, quando nós temos um acidente vascular cerebral, é a primeira que vai embora. Quando você pega um Alzheimer, o que acontece? Começa pela área mais nobre. Você começa a perder a área pré-frontal, que é o que você tem de mais nobre. Você imagina um professor universitário dando aula com toda a sua elegância, com todo o seu conhecimento. Um mês depois você visita ele no hospital, onde ele teve um acidente vascular cerebral, ele já nem sabe onde ele está mais. Entendeu? Ele perdeu a noção de tudo, vai embora tudo. Isso é muito triste. Então, você tem que cuidar muito bem desse cérebro. Por isso que eu digo, faça do seu cérebro o seu órgão favorito. E como é que cuida bem do cérebro? Porque eu acho que o Alzheimer é hoje, com certeza, um dos maiores pânicos do ser humano, né? Muito sério, muito sério. Então, ou pelo menos é o meu maior pânico. Então mais do que câncer, porque não tem alternativa, né? Hoje tem, sim. Qual? Hoje é possível curar um Alzheimer. Quer dizer, é possível? Sim, é possível. Como assim? Você notou o livro, chama-se O Fim do Alzheimer. Lembra? Anotei, lembro. Então, na outra Dr. entrevista. Dale Bredson, professor da Faculdade de Medicina de Los Angeles, Califórnia, Los Angeles, ele escreveu um livro dos primeiros 100 casos onde ele conseguiu regredir pessoas que não dirigiam mais voltaram a dirigir, pessoas que não reconheciam os filhos voltaram a reconhecer. Quer dizer, hoje tem uma esperança muito grande nessa área, porque você tem quais são os alimentos para o cérebro. Você fala assim, se eu quero alimentar o meu cérebro, bom, primeiro seria o leite materno. Claro que hoje, aqui no Brasil não, mas lá na Europa eles têm isso no mercado negro. O velhinho está ruim para cagar em casa, eles vão na maternidade, compram um leite materno no câmbio negro e ele toma aquele leite que era para o bebê e melhora o cérebro dele. É um jeito de você melhorar o cérebro. Ou tomar o que tá no leite materno, que é o colostro. Você já ouviu falar de colostro, claro. Já? Então, o colostro, aquele leite que é o primeiro leite. É o primeiro leite. As primeiras 24, 48 horas sai o colostro. O colostro é rico em fatores de transferência. O colostro é um alimento muito bom para o cérebro. Então, você pode hoje comprar colostro e fazer uso de colostro. É uma coisa. Outra coisa importante é você fazer uso de ovos. A gema do ovo é muito importante para o cérebro. A gema tem muito lipídio importante, a gema tem muito aminoácido importante, a gema tem colesterol importante, que é um alimento bom para o cérebro. Tem estudos mostrando que quanto mais colesterol você tem no cérebro, mais tempo você vai viver, entendeu? E mais Pode jogar a clara fora? Pode jogar a clara fora. Pode jogar a clara fora. Por que o Alzheimer está aumentando tanto, hein? Pelo menos nas últimas décadas a gente ouve falar muito. Ele aumenta pela desnutrição, que cada vez os alimentos estão mais doentes. Ele aumenta pelas toxinas, cada vez mais toxicidade. Ele aumenta pelo sedentarismo. Ninguém quer fazer ginástica mais, ninguém quer pagar o preço por isso. E ele tem que levar em consideração, que nós já conversamos, que é a ApoE. A ApoE é uma apolipoproteína muito melindrosa, porque a ApoE aumentada, tanto para coração quanto para Alzheimer, causa problema. Nós temos ApoE2, ApoE3, ApoE4. Quem tem ApoE4, isso é fácil, você faz um exame de sangue e eles te falam direitinho como é que está o seu ApoE1, ApoE2, ApoE, assim? APO minúsculo, E maiúsculo.
APO minúsculo, E maiúsculo. Isso. APO é 2, APO é 3, APO é 4. Então, quem tem APO é 4 e herdou do pai e da mãe, a chance de desenvolver Alzheimer antes dos 55 anos é muito grande. Então, aquela pessoa que tem APOE4 tem que tomar um cuidado muito grande. Ela vai infartar com facilidade, ela vai desenvolver Alzheimer com facilidade. Então, ela tem que ser super cuidada. É bom a pessoa saber disso. Porque, do contrário, antes dos 55, o Alzheimer chega. Entendeu? E o que... Bom, você falou do leite materno, colostro, o ovo... O coco, o óleo de coco. Óleo de coco, o que mais? O azeite de oliva. Muito interessante, muito mesmo. Você acha que deve cozinhar com óleo de coco? Eu acho que na minha casa cozinha assa e frita com óleo de coco. Porque ele tem um ponto de fumaça de 240. Ponto de fumaça é o ponto onde o óleo começa a fazer mal. Ele começa a queimar. Então, por exemplo, o azeite de oliva é 210. O óleo de coco é 240. Então, eu posso fritar com óleo de coco sem ter problema. Com azeite. E já não devo fritar muito com azeite de oliva. Mas o azeite de oliva é usado para muita coisa. Sim, mas nas coisas frias, né? Outra coisa importante... Ou então, quando você não vai elevar a temperatura ao máximo. Isso. Outra coisa importante... Mas para fazer refogado, por exemplo, é melhor o óleo de coco do que o azeite? Eu diria que de coco é melhor ainda, é melhor. Não é o Laí Ribeiro falando isso aí, a literatura está cheia de... Inclusive, o Dr. Bradson, no seu livro O Fim do Alzheimer, ele tem um capítulo só para discutir a importância do óleo de coco, entendeu? Porque a mulher dele sempre achou isso. Ela estimulava ele grande acadêmico, ela falou, você tem que estudar suplemento. Aí, tanto é que ela insistiu que ele aceitou. Que ele aceitou. Que ele aceitou, e aí descobriu. Agora ficou famosíssimo no mundo inteiro. Impressionante. Quais são os obstáculos? Essa pergunta eu vou ler, porque... Quais são os obstáculos epigenéticos mais comuns para o bom funcionamento cerebral? O que é isso, epigenéticos? Como é que eu vou te explicar isso? Se eu tiver uma série de luzes aqui, elas podem ficar acesas ou apagadas. Sim. É o meu DNA. Eu posso ter uma estimulação, uma expressão gênica, acender uma luz e apagar outra. Agora, isso é genético, expressão gênica. Os genes estão lá. Se eles estão expressos ou não, depende da epigenética. Você entendeu? Vou dar um exemplo para você, melhor. Você conhece você sabe o que é uma lagarta, né? Claro. Você sabe que uma lagarta, ela vai virar um casulo. Sim. O casulo vai virar uma borboleta. Sim. A lagarta, o casulo e a borboleta são o mesmo indivíduo. Eles têm o mesmo genoma. Eles têm o mesmo DNA. Não é um indivíduo diferente do outro. Só que é uma evolução, né? É uma expressão gênica. É só a epigenética que mudou. Tá. A genética do lagarto, da lagarta, do casulo e da borboleta é o mesmo. Só mudou a expressão gênica, certo? Então, eu posso mudar a expressão gênica sem mudar a genética. Nem tudo que é hereditário é genético. Se a minha avó fumava, eu posso ter uma predisposição à asma, que é verdade. Isso não é genético, isso é epigenético. Entendeu? Então, eu posso passar para o meu filho ou para o meu neto uma neurose que eu tenho. Então, eu tenho que ter um respeito muito grande para os meus filhos, o que eu vou passar para eles, porque dependendo de como eu me comporto, parte do meu comportamento pode ser epigeneticamente alterar o meu espermatozoide. E a gente, com esse exame, APOE, né? Para APOE, você determina para APOE só. Agora, se você quiser determinar para outras coisas, então eu vou te falar agora. O problema maior disso aí tudo é a reação adversa ao alimento. Qual alimento que te faz mal? Você não sabe, a não ser que você faça um teste. Porque, às vezes, vem uma dor de cabeça, você não sabe que veio por causa do alimento. Às vezes, vem um mal-estar, você não sabe que é por causa do alimento. Então, nós temos uma incompatibilidade com alimentos diferentes. Os que você tem incompatibilidade não é o mesmo que eu tenho. Então, sim, eu tenho alimentos que eu sou alérgico, eu tenho alimentos que eu sou intolerante,
eu tenho alimento onde eu sou hipersensível. Então, vamos supor, eu sou alérgico a camarão. Eu coloco um camarão na boca, na mesma hora dá uma coceira na garganta, eu posso ter um choque anafilático e morrer. Edema de glote. Isso é edema de glote. Isso é uma alergia. Agora, eu posso tomar um leite e o leite não me fazer bem, porque eu não estou digerindo o açúcar do leite, que chama lactose. Então, eu não tenho lactose. Você é apenas intolerante à lactose. Intolerante à lactose. Então, já é outra... Você pode ser intolerante ao glúten ou pode ser celíaco. Ou pode ser celíaco, exatamente. Tem que rejeitar o glúten totalmente. Isso, exatamente. Eu, durante muito tempo, um tempo na minha vida, não sei se muito tempo, agora perdi um pouco a noção do tempo, eu fui intolerante ou alérgica a corante amarelo. Sim. Era batata. Se eu tivesse... Me conta, você estava em contato com corante, você Nossa, ficava... era impressionante. Eu empelotava inteira. Então, você tinha alergia. Deformava, a boca ficava lábio, horroroso. Corre o risco até de ter um choque anafilático. Era brabo. Tá, nos Estados Unidos, casos como o seu, a pessoa anda com o chamado EpiPen. EpiPen é uma caneta, pen é caneta, epi, é de epinefrina, onde se você começa a ter reação, por cima da roupa mesmo, você aplica na hora. Porque não dá tempo, às vezes, de chegar no hospital. A pessoa pode morrer no caminho. Olha que loucura. Eu não tinha nada disso. Eu sei que eu empelotava total, assim. Então, você tinha alergia. Depois eu tive que fazer uma série de aplicações de injeção subcutânea, umas coisas assim. E passei um tempo. Até hoje, eu evito. Se você falar, você quer um filé ao molho madeira em restaurante, eu vou falar, acho melhor não. Também acho. Porque pode ter algum caldo, alguma coisa com corante amarelo e... Eu pulo o corante amarelo. E agora você tem um terceiro, que é a hipersensibilidade. Mas de repente eu sarei. Por quê? Porque foi só por um momento que estava sobrecarregada, tinha um estresse junto, que estava acontecendo com você, aquele estresse acabou por alguma razão, aí a carga diminui, entendeu? É o seu grau de exposoma, ele diminuiu. Agora, deixa eu te falar do terceiro, que é a hipersensibilidade, que é assim, ó. Você come uma macarronada no sábado à noite e a sua enxaqueca vem quarta-feira de manhã. Você nunca associou que aquela macarronada que você come no sábado à noite tem a ver com a sua enxaqueca. Você só sabe que toda quarta-feira você tem uma enxaqueca. Isso é hipersensibilidade. Isso é um efeito retardado. Isso acontece muito com glúten. A pessoa tem hipersensibilidade ao glúten, eu não estou falando de doença celíaca. Doença celíaca é pior ainda. Estou falando da hipersensibilidade. E aí eu tenho aquela enxaqueca na quarta-feira de manhã a vida inteira. Até que um dia alguém me fala, ó, deixa de comer a macarronada no sábado, que você não vai ter enxaqueca na quarta. A pessoa faz, não tem enxaqueca. Aí, então ela vê que tem correlação. Mas é uma correlação difícil, né, de estabelecer. É porque tem um tempo... Só um profissional